já está projetado aqui. Vamos ler duas partes, dois textos de uma mesma história, para a gente poder compreender o que Deus quer falar conosco hoje. Gênesis 41, 38. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Em algumas versões, o Espírito de Deus. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. O faraó falando com José: você terá o comando do meu palácio, de meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José, mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zavenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Bota lá em Gênesis 42, por favor. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Você pode aplaudir a palavra de Deus, queridos? Aleluia! Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida no meio do teu povo, e lhe pedimos que o Senhor venha ministrá-la aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. A história de José é uma história muito conhecida no nosso meio. Todo mundo sabe o fim da história de José, porque nós lemos na Bíblia, e é uma história muito usada, porque na minha opinião, é uma das maiores histórias de resiliência e de posicionamento firme em Deus, diante das circunstâncias adversas da vida. Eu, como chefe de cozinha, lembrei muito da história do Henrique Fogaça. Vocês conhecem o Henrique Fogaça? Um dos jurados do Masterchef? E ele é reconhecido por ser um chefe famoso, ser dono do restaurante Sal, do bar Cão Velho. O nome do bar é Cão Velho, porque ele é roqueiro, brabo, e ele é todo tatuado, ele tem a voz assim, e ele é meio grosso com as pessoas, e tem até algumas pessoas que falam dele, porque quando ele vai experimentar a comida que está toda arrumadinha no prato, ele sai cortando tudo, misturando, e ele aprendeu a cozinhar com a avó dele, então ele não tem frescura para cozinhar, ele não gosta da gourmetização. Mas falar do Henrique Fogaça hoje é muito fácil, porque ele está em evidência na televisão. O que nós não sabemos, muito de nós não sabemos, talvez quase ninguém saiba, é da trajetória dele para ele chegar onde chegou. Ele era banqueiro. Banqueiro é dono de banco, né? Ninguém vai deixar de ser banqueiro para ser dono de restaurante, não é louco, né? Então ele era bancário, mas ele não se via como bancário. E ele já fazia as próprias marmitinhas dele para poder se alimentar melhor, porque a comida que ele comia na rua era de péssima qualidade, ou tinha uma comida muito ruim, uma comida muito gourmetizada, aquele raio gourmetizador, sabe? Churros gourmet, pipoca gourmet, essas coisas, e enfim, cada um na sua. E ele começou a fazer as marmitinhas
ele teve a ideia de montar uma Kombi, que foi a precursora no Brasil dos food trucks, vendia hambúrguer, mas ele teve um problema e teve que fechar. Aí foi trabalhar com Alex Atala no restaurante Dom, um restaurante premiadíssimo, e lá ele começou bem por baixo, trabalhou com outros restaurantes, e deu errado aqui, deu errado ali, e ele foi abrir uma cafeteria numa galeria de arte, e era só cafezinho, sanduichinhos. Ele começou a botar comida ali dentro, e o dono da galeria falava assim: tu vai botar o quê? Um salmão defumado? Uma coisa. Ele falou: não, eu quero botar um bifão com uma farofa, um arrozão assim, para o pessoal comer. Aleluia, isso que é bom. E ele começou a trabalhar, enfim, até que ele chegou no restaurante dele, Sal, foi premiado, e aí a vida dele deslanchou e ele fez sucesso. Por que eu estou falando do Henrique Fogaça? É um homem que alcançou o sucesso, mas em alcançar o sucesso, ele não deixou de passar por uma trajetória de dificuldades, uma trajetória onde nem tudo que ele quis fazer, nem tudo que ele se propôs a fazer, deu certo, assim como José. Esses trechos que nós lemos é o inteirinho, é o intermédio, isto é, a metade da história, é o pedaço entre o início e o fim da história da vida de José. Ele não sabia o fim da história dele nesse momento que nós lemos. Tanto que José, ele se lembra dos sonhos que Deus deu para ele lá atrás. Vocês lembram da história de José, que Deus deu um sonho de que primeiramente ele tinha o feixe dele de trigo, e depois tinham 12 feixes em volta, representando os 12 irmãos, e os 12 feixes de trigo se curvavam diante do feixe dele, isto é, os irmãos iriam se curvar diante dele, sendo que José era o 11º filho, ele não era o mais velho, isto é, ele não era o primogênito, e ele teve um outro sonho em que a lua e o sol, e mais 12 estrelas, que representavam a mãe e o pai, e os 12 irmãos se curvariam diante dele, e o pai fala: tu tá maluco, cara? Eu vou me curvar diante de ti? Você é meu 11º filho, e mesmo eu te amando, porque Jacó amava José, muito que a Bíblia vai dizer, isso não era normal para aquela época, um pai se curvar para um filho, mas era o sonho que Deus estava dando para ele. Quem é José? Como eu falei, 11º filho de Jacó, mas é o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Quando José veio, ele já veio com uma sina, não posso dizer sina, mas com uma carga, aquela carga de acabar com a esterilidade, e por onde ele passaria, e quem estivesse ao lado dele, viveria essa abundância de Deus, viveria uma novidade de Deus, viveria os milagres de Deus. E o sonho que Deus deu para ele, de que os irmãos se curvariam a ele, o pai e a mãe se curvariam a ele, não era sonho de humilhação, mas era sonho de que ele seria a bênção na vida dos irmãos. Porém, até esses sonhos se concretizarem na vida dele, muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu, e como eu falei, é uma história de posicionamento, porque existem situações na vida que vêm para acabar com a gente, é ou não é? Por isso eu falei de resiliência. O que é resiliência? O pastor Armando já falou aqui, que é a capacidade que o corpo tem de sofrer uma pressão a ponto de se deformar, mas ele pode voltar ao normal. Isso usado na psicologia aponta para a nossa vida, as pancadas, as situações que acontecem, que vêm na vida para poder te deformar, para tentar destruir você, para tentar transformar a sua vida naquilo que Deus não quer que seja. Só que a resiliência que nós temos, que Deus nos dá, é a capacidade de nós voltarmos à forma original que Deus quer que nós venhamos ter. Por isso você está aqui hoje. Porque se você está aqui hoje é porque você venceu muita coisa na sua vida, e você foi mais forte do que você pode imaginar, e com isso você está se preparando para o grande futuro que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Todos nós passamos por problemas de dificuldade, problemas, situações que nós não gostaríamos de passar. Do lado da nossa casa está tendo uma obra, há 2 meses já, e eles não estão fazendo uma reforminha, eles estão destruindo a casa velha e construindo uma nova, e está longe de acabar, pelo que eu estou vendo, pelo que eu entendo de obra, e dá 8 horas da manhã começa, pum, pum,
pá, 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 pá. Aí fomos almoçar ontem no restaurante do irmão do Nilson. Aí, ela, esse barulho está me perseguindo, rapaz, esse barulho. A gente tenta dormir de tarde, aí depois do almoço vamos dormir. Aí bota a Alice quietinha lá, com videozinhos do YouTube, que é uma bênção para acalmar a criança. Meu Deus. Quando a gente pensa que vai começar a pegar no sono, tal, é uma marreta batendo em algum lugar. E é parede com parede, meu irmão. É uma situação que eu não gostaria de passar. E às vezes dá vontade de ir lá e falar, para essa obra. Para, fica do jeito que está. Só que eu não posso fazer isso, porque eu também já fiz obra. Eu já perturbei vizinho também. Eu já fiz isso. Então situações que a gente não gostaria de passar. Quando falei, nós fizemos obra. Tomamos volta numa laje, gente. Paguei a laje, o cara não entregou a laje. Vontade de matar o desgraçado. A gente passa por situações assim. E o que acontece? Só que não são os problemas, as situações difíceis que vão determinar a sua vida. O que vai determinar a tua vida é aquilo que Deus tem, aquilo que Ele prometeu para você, é o sonho que Ele tem para você. Você precisa crer nos sonhos de Deus para nortear a sua vida, porque senão nós paralisamos e nós um dia vamos ficar a ver navios, reclamando da vida porque a vida não deu certo. A vida só dá certo, querido, quando diante das circunstâncias, das dificuldades, nós não desistimos e nós nos posicionamos. José foi um homem marcado por dor, por traição, por humilhação, por dificuldades, mas a marca maior que ele tinha na vida dele era o posicionamento que ele tinha diante dessas circunstâncias. Era ele crer que Deus deu um sonho para ele e de que Deus é fiel para cumprir esse sonho. Assim é na sua vida, meu irmão. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você compreender isso, que Deus tem sonhos para a sua vida e Ele vai cumprir, por mais difícil que hoje esteja aparecendo, por mais dificuldade que você encontre hoje. Deus está trabalhando da maneira dEle para que os sonhos da sua vida se cumpram. Posso ouvir um amém, meu irmão? Aleluia. José, diante de todas as circunstâncias, ele se posicionou e viveu os sonhos de Deus para a vida dele. Todo crente, quando se posiciona, e nós vamos falar hoje de posicionamento cristão, vive os sonhos de Deus para a sua vida. Eu não sei quais são os sonhos de Deus para a sua vida, meu irmão, e muito menos sei os sonhos de todos. Eu sei de alguns, mas eu tenho certeza que Deus vai cumprir com esses sonhos. Amém, queridos? O verso 38 desse capítulo 31 mostra o faraó procurando quem tem o Espírito de Deus. É interessante, né? Porque ele tem um sonho que fala lá das vacas magras, das vacas gordas, e José, ele interpreta esse sonho. Então ele fala, você precisa de alguém para cuidar da economia do país. Estamos falando do país daquela época, o mais próspero, o mais rico, o mais fortemente armado, o país que estava em ascensão, os Estados Unidos da América daquela época, onde o faraó era um governante poderosíssimo. Está falando da economia de um país desse, e ele tem a revelação de Deus, e ele fala, quando você abre a sua boca para falar a palavra de Deus, a revelação de Deus, Deus é contigo, querido, aonde quer que você for. Então você não precisa ter medo. E José vai lá e fala. E qual é a solução? O que o faraó fala? Então quem tem o Espírito de Deus para que possa cumprir tal missão? O faraó, reconhecendo que naquela terra não havia ninguém capacitado para executar tal missão, uma missão tão grande, uma obra grande. Quando Deus quer realizar uma grande obra, Ele vai levantar quem tem o Espírito dEle. Ele vai levantar a pessoa que vive o Espírito de Deus. E José era aquele cara que estava pronto. Se José vivesse nos dias de hoje, ele poderia cantar aquela música, esse cara sou eu aqui, ó. E Faraó fala, você, como revelou tudo isso, você tem toda a condição. Por quê? Porque em meio à corrupção que o mundo vive, em meio às dificuldades, Deus precisa de pessoas que se posicionam, que têm uma postura cristã, em meio a essa loucura
cura, não uma postura religiosa, mas ser de Deus aonde quer que vá. Essa sempre foi a arma que Deus vai usar contra a corrupção humana. Aqueles que têm o Espírito de Deus. E você, querido, que aceita Jesus, vocês que foram batizados no domingo passado, a promessa de Joel de que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, já aconteceu. Todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Essa foi a oração de Jesus em João 17, quando ele disse: Pai, assim como eu estou em ti, que o Senhor esteja neles, para que todos vejam que nós somos um. Entendam que as criaturas de Deus, a criação, o mundo, espera com muito ardor pela manifestação dos filhos de Deus. Não é a corrupção do mundo que vai impedir você de falar de Deus, é o Espírito de Deus que vai te impelir a falar desse Deus maravilhoso, dessa glória maravilhosa, da salvação para aqueles que precisam, aonde quer que você for, querido. Posso ouvir um amém? Deus está te chamando a um posicionamento. Deus quer te incendiar para que você possa se posicionar. José foi esse homem firme, mesmo quando tudo indicava que ia dar errado. Foi traído pelos irmãos, diante das tentações com a esposa de Potifar. Eu vou tentar acelerar aqui. Diante dos erros dos irmãos, ele não se calava. Diante das adversidades da vida, aí ele se calou, foi jogado no poço. A Bíblia não diz o que ele falou, se ele reclamou, se ele gritou, se ele bravejou. Ele se cala. Está difícil, mas eu sei que Deus tem sonhos para a minha vida. E às vezes a dificuldade que você passa, querido, é para você aprender a viver os sonhos de Deus. É momento de você se calar, de não reclamar. Quando alguma coisa acontece, como eu já reclamei, gente, confessando meus pecados aqui. Aí sexta-feira, eu e o Alan dentro do carro, vamos voltar para a igreja, sempre pelo Top Shop, vamos voltar pelo centro de Nova Iguaçu ou vamos pela Dutra? Vamos por onde? Vamos por onde? Vamos pela Dutra que é mais fácil, então vamos pela Dutra, pega o Araguaia. O carro cai num buraco. Aquela bênção de que vai recapeando a rua e o bueiro vai ficando lá embaixo, né? Devia ter um palmo de bueiro para baixo. O carro caiu ali, pá. Quando eu ando, vai ficar troc. Aleluia. Deixa eu só parar para ver se não estourou o pneu. Eu não estava com paciência para trocar pneu, não. Olhei, o pneu está inteiro, então vamos embora com o carro. Troque. Terça-feira a gente dá um jeito nisso. Segunda-feira a gente dá um jeito nisso. Em tudo dai glórias, porque nem sempre a vida vai ser um mar de rosas. Esse é José. Em meio às adversidades, fecha a boca, dá glória a Deus. Em meio às injustiças, ele fez o seu melhor. Ele estava na casa de Potifar como escravo, foi abençoado. Por quê? Porque dava o seu melhor, e o patrão confiava nele. Ele estava na prisão, ele foi preso injustamente. O que ele fez? Ele deu o seu melhor, a ponto dele tomar conta de toda a prisão. Esse é José. Esse é o José. É o cara que passou por tantos problemas quanto você passa, ou até mais. Muito pior, mas foi um homem que se posicionou diante de Deus. Ele respondeu às situações, ele respondeu às dificuldades, de acordo com a vontade de Deus. E quando nós nos posicionamos diante das adversidades, nós respondemos à vontade de Deus, Ele nos abençoa, Ele nos dá coisas que nós nunca vamos imaginar. E eu separei aqui, Deus falou comigo, 3 situações que Deus faz conosco. O que Deus faz com aqueles que se posicionam diante de Deus em meio às suas dificuldades. Entenda que nesse momento que nós estamos lendo, no versículo 40, vai dizer assim: Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Estou falando o rei do Egito, o governante máximo do Egito. Ele já tinha muitos egípcios trabalhando com ele, já devia ter muitos secretários de governo, muitas pessoas ali dentro do palácio, capacitadas. Porém, foi um hebreu, um israelita,
que foi escravo, que foi prisioneiro, uma pessoa que aos teus olhos hoje, aos meus olhos, não teria mínima condição de exercer função nenhuma, porque um ex-presidiário que cumpriu a sua pena hoje tem uma dificuldade muito grande de conseguir um bom emprego na nossa sociedade, é sempre olhado com os olhos tortos. E o faraó, o homem, a autoridade máxima, olha para ele e diz: você vai ser o segundo em comando. A mesma coisa que aconteceu lá atrás na casa de Potifar. Você tem um controle de tudo na minha casa, menos da minha esposa. Sábio esse Potifar, né? Inteligente, né? Tu toma conta de tudo, menos da minha mulher. Da minha mulher quem toma conta sou eu. Maridos, quem toma conta da tua esposa é você, amém? Você tem um controle de tudo. Como escravo, agora ele era governador. Quando escravo, sua postura foi determinante para que Deus o colocasse sobre o governo do Egito. Entenda que não é só o que Deus prometeu, é que enquanto o que Deus prometeu não acontece, são as posturas que nós tomamos, são as palavras que saem da nossa boca, são as atitudes que tomamos que vai determinar se nós vamos viver ou não os sonhos de Deus. As situações do passado que geraram dor em José foram a escola de Deus na vida de José. Talvez você esteja se dizendo: o meu passado é dolorido, ou pastor, você não sabe o que está acontecendo com a minha vida hoje. Querido, deixa eu te falar uma coisa, isso está sendo escola para que você viva as grandes bênçãos de Deus na sua vida. Deus está te preparando, e é preparado na forja mesmo, meu irmão. Eu nunca me imaginei, há anos atrás, a ser pastor, nunca, e hoje eu sou pastor, e sou feliz, sou alegre, porque eu fui preparado, como o pastor Armando diz aqui, eu fui o cara que ele já me rachou em 1000 pedaços, N vezes, achava que eu estava fazendo bom, eu estava abafando, pá, não faz mais isso não, hein? Poxa, mas estava, não quero, tá? Sim senhor, sempre me submetendo, tomando no lombo, para aprender. Às vezes as pancadas da vida, meu irmão, minha irmã, é para você aprender, é para te fortalecer, porque Deus tem coisas maiores na tua vida. José, ele tinha que trabalhar assim como todo mundo, forçado ou não, na casa dele, na casa de Potifar, na prisão, ele tinha que trabalhar, mas por onde ele passou, ele foi bênção. A postura dele é de ser abençoador. Não importa se eu estou cuidando de um presídio, de celas, eu vou fazer o meu melhor. Essas celas estão muito abandonadas, estão muito sujas. Vamos lavar essas celas aqui, vamos passar um cal na parede, vamos dar o nosso melhor. Eu quero ser bênção, e nós temos aprendido que ser abençoado não é receber bênção, mas ser abençoador. Por onde ele passou, ele foi bênção, fez com excelência. A palavra de Deus vai dizer que ele prosperava. Nesse prosperar não quer dizer ter muito dinheiro, mas ele queria dizer que ele desenvolvia, de que ele fazia. E nós somos prósperos quando nós olhamos para as dificuldades, para as barreiras, e mesmo assim nós avançamos, nós passamos por cima. Aí sim você vai poder dizer: passei por tudo que passei e hoje eu sou próspero, porque até aqui o Senhor me ajudou. Posso ouvir um amém? Trabalhava num restaurante. Nessa época eu era sous-chefe, eu estava sendo preparado para ser chefe de cozinha, para assumir uma outra cozinha maior. Nós servíamos por volta de 1.500 refeições por dia. Imagina, Nilson, 1.500 por dia? Aleluia! Era bênção demais, muita comida. E tinha um rapaz, o baiano, não esqueço do baiano. E eu crentão ali, crentão, me preparando para ser pastor também. E o baiano veio de um lugar pobre da Bahia, trouxe a mãe, foram morar numa comunidade, num casebrezinho. E ele era o melhor ASG que tinha, auxiliar de serviços gerais. Quando ele estava lá, meu irmão, não tinha uma sujeira no chão, não tinha uma panela suja, o cara estava tirando lixo, ele vinha lavar panela, o cara era fenomenal. Estudava sexta-feira o pessoal: e aí, baiano, sextou? Vamos tomar aquele gelo, aquele litrão? Aí o baiano falava: vou não, vou para casa estudar, eu quero ser fuzileiro naval,
quero dar boa vida para a maninha. Ele falava assim mesmo, gente, uma mansidão. Deixa de ser mané, meu irmão, 18 anos na cara, sarado, bonitão, vamos pegar a mulher. Ele, oxe, eu gosto de mulher, mas eu quero estudar, eu não quero pegar a mulher não, eu quero é casar, e eu não tenho dinheiro para casar não, e quem casa quer casa, amém? Ele estudava, final de semana inteiro, até o dia que ele chegou para a gerente e falou assim, Alessandra, posso não vir na segunda-feira que eu vou prestar a prova? Ela, pode. Ele levou lá o comprovante da inscrição da prova e fez a prova. Ele fez a prova, beleza. Ele chega no restaurante, 2h da tarde, já encerrando o expediente. Ela, mas eu não tirei o dia de folga. Ele, vou fazer o que o resto do dia? Eu vim aqui ajudar os amigos. Ele começou já a varrer o chão, lavar o chão. Pois bem, passou o período, saiu o resultado. Ele passou, posso ouvir um amém? Vou lá para poder me apresentar, foi. No dia que ele se apresentou, ele ganhou folga. Chegou no restaurante que horas? 4 da tarde. O que você está fazendo aqui, abençoado? Tu ganhou folga. Eu vim aqui terminar o serviço com os irmãos aqui, com os amigos. E terminou o serviço. Ele trabalhou no restaurante até o dia que ele efetivou no quartel. 1 ano depois, aparece ele fardado, em cima de uma moto. Primeira coisa que ele fala comigo, comprei casa de manhinha, dei entrada na casa de manhinha. Por quê? Aonde ele foi, onde ele estava, ele era bênção, ele era um ASG, mas ele olhava, cara, eu vou ser um fuzileiro naval, eu vou dar boa vida para minha família, mas não tinha arrogância nenhuma. Ele recebia folga, tinha tempo, ele estava lá ajudando, ele estava lá fazendo. Por quê? Aonde eu estiver, eu vou ser bênção. O que vier a minha mão para fazer, eu vou dar o meu melhor. Sabe por quê? Porque quando você dá o seu melhor, não importa no que seja, querido, Deus vai te abençoar. Em Mateus 25, 21, ele vai dizer, bom servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Abundância sempre será resultado de boas atitudes que tomamos diante de Deus. Não se deixe vencer pelos seus problemas, posicione-se, pois Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Qual é a primeira promessa que tem para aquele que se posiciona diante de Deus? Que Deus abençoa as obras de suas mãos, querido. Aquilo que você colocar a mão, você vai ser abençoado, você vai abençoar muitos. Nesse lugar tem empresários, nesse lugar tem pessoas querendo abrir negócios, nesse lugar tem pessoas que se formaram há pouco tempo, e tem pessoas que vão se formar, e tem pessoas que estão querendo entrar na faculdade. Deixa eu te falar uma coisa, querido, aonde você for, Deus é contigo, e Deus vai abençoar a sua vida. Posicione-se diante de Deus, amém, queridos, aleluia. Aleluia. Eu estava falando, só existia um faraó, ele é o homem mais importante do Egito, mas nesse momento, José, que foi preso, há pouquíssimo tempo, a Bíblia vai dizer que mais ou menos em 24 horas, o cara se torna o segundo homem mais importante, era a escória da sociedade, e em 24 horas o cara se torna o segundo homem mais importante. Deus faz umas doideiras, né? Deus faz umas loucuras. Se você parar para pensar, olhar para a tua vida, tu vai ver de onde Deus te tirou, de onde Ele te colocou. E isso é só demonstração do que Ele ainda vai fazer na sua vida. No versículo 44 diz assim, e disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti, ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. O que ele quer dizer? Se você não falar, ninguém faz nada. Está todo mundo debaixo da sua ordem, das suas palavras. Faraó estava esclarecendo aquilo que Deus já havia preparado. José vivia essa expectativa em seu coração. Um dia vai chegar, um dia, as pessoas vão se curvar diante de mim. Não porque eu sou o cara, mas porque Deus disse que isso iria acontecer. Há uma grande diferença de você esperar Deus agir na sua vida e não crer, ou você esperar que Deus vai agir na tua vida, crendo. Entenda, que a história de José é um homem que estava num poço, foi jogado num poço para morrer, mas ele nunca olhou para o momento, mas ele sempre olhou para o que Deus pode fazer. Existem coisas na sua vida que são fatos, já aconteceram. O significado que você dá
para esses fatos é que vai determinar o resultado na sua vida. Se o significado for negativo, querido, vai dar tudo errado. Todo pensamento, todo sentimento vai ser negativo. Toda percepção da realidade vai ser negativa. Mas se o pensamento for positivo, todo o resultado na sua vida será positivo. Se você imagina José sendo jogado no poço para morrer, qual seria o nome que você dava para esse poço? Poço da morte, o poço da desgraça, o poço do fim. Mas depois que você conhece a história de José, ele pode se tornar o quê? O poço do princípio da ação divina. Porque no poço ele foi jogado para morrer. Só que o irmão dele falou assim: gente, não vamos matar ele não. Não mata ele não. Então, enquanto uns estavam querendo matá-lo, havia sempre alguém usado por Deus para poder poupá-lo. O livramento. Então, a dificuldade que você passa não é para te derrubar, querido. Talvez isso seja um trampolim para o que Deus está querendo fazer na sua vida. Essa é a dinâmica. Eu, quando comecei a trabalhar em restaurante há muitos anos atrás, eu era apenas um ajudante. Eu cheguei para o primeiro chefe de cozinha que eu conheci e falei assim: cara, me ensina tudo que você sabe, porque um dia eu quero ser chefe de cozinha. Ele olhou para mim e falou assim: ó, você? E saiu. Cara, me senti tão humilhado, fiquei triste. Falei, poxa, eu quero crescer na profissão, eu amo isso daqui. E o cara não me deu bola. Bom, mas eu sempre quis ser um chefe de cozinha. Sempre quis ser. Eu já agia como tal, né? Comprava equipamento para dentro de casa, fazia aquelas comidinhas cheias de frescura, cheia de nhenhen. Já gostava dessas coisas. Um monte de livro lá em casa de culinária, de gastronomia. E eu estudando paralelamente, fazendo as coisas, até que Deus me levou para um outro restaurante. Eu falei a mesma coisa para outro chefe de cozinha. Sabe o que ele falou comigo? Cola comigo que você vai me substituir. A diferença, cara. E esse cara foi uma bênção na minha vida. O Silvano, que tem até um nome bíblico, tentou me menosprezar. Mas o Altair, que é o nome de homem também, cara, foi uma bênção na minha vida. Chegou assim: Antônio, esse rapaz aqui tem potencial, faz ele crescer. Eu assumi por 2 anos e meio um setor sozinho do restaurante, setor mais difícil, mais problemático, que era o temático. Cada dia da semana era um tema diferente. Eu tinha que estudar o tema. Só que com isso eu aprendi a fazer todo tipo de comida. Eu fazia comida mexicana, minha comida italiana, comida japonesa, comida chinesa, tudo. Aonde eu for, eu sei fazer qualquer tipo de prato. A ponto de eu ser gerente operacional e chefe de cozinha de um restaurante em Nova Iguaçu, que eu ajudei a inaugurar, e depois eu ajudei a inaugurar outro que eu fui gerente geral. Por quê? Preparação. Deus sempre vai nos preparar. Por mais que apareça gente dizendo que você não vai dar em nada, você, Deus está dizendo: eu não estou olhando para você do jeito que você olha para você e do jeito que os outros olham para você. Eu estou olhando para você como eu olho. Você é o vencedor e eu vou te levar a lugares altos. Qual é a segunda coisa que Deus faz com quem se mantém firme, com postura diante de Deus? Levar a lugares altos. Ele fez assim com Gideão, homem de valor. Deus é contigo. Não é nada. Olha o perrengue que a gente está passando aqui, Senhor. Está vendo não? Poxa, os midianitas vêm aqui, a gente está tudo morando lá nas cavernas. Meu filho, vai nessa tua força que tu vai livrar os midianitas. Minha família, minha tribo é menorzinha, minha família é a mais excelente da tribo. Sabe aquela família que briga à toa, o povo não tem nada. O povo que fala 2 idiomas, o português e o gritês. Sabe? O povo sabe aquela bagunça, a família é assim, não, a gente não tem ninguém formado na minha família não. E eu sou o menorzinho da minha família. Querido, Deus é contigo. Sabe por quê? Porque não é como você se vê não, querido. Às vezes você se olha no espelho e você vê esse cara fraco aí mesmo que você é. Você vê essa mulher atribulada mesmo que você é. Você vê esse cara aí que tem um monte de medo, temores, traumas. E você fala: cara, eu não vou. Só que Deus está dizendo para você: vai, porque eu sou contigo. É você mesmo que eu quero usar, é você mesmo que eu quero fazer crescer, porque lá fora vão dizer que você não pode, mas é lá fora que eu quero confundir a cabeça desses caras, porque você é filho de Deus.
Aleluia! E uma terceira e última coisa, glória a Deus, para quem estava preso, foi escravo, traído, vendido, esse dia estava sendo maravilhoso, né? Parecendo aqueles cachorrinhos abandonados de rua, quando alguém conseguia resgatar e levar para dentro de casa. Tem um vídeo bonitinho, né, que a mulher está passando pela estrada e resgata um cachorro, e ela bota ele no banco do carona. Aí ela está dirigindo, ela bota a mão assim para ele vai lá, tipo agradecendo a ela, passando a cabeça, alisando a mãozinha dela, meio que agradecimento para um cachorrinho abandonado. Um pratinho de comida é tudo. Imagina para José, gente. Eu estava preso ontem, hoje eu sou governador. Ele devia estar naquela postura, né, com anel no dedo, a roupa nova de linho em cima da carruagem, mas por dentro ele devia estar assim. Eu lembro de uns jovens aqui, pastor, fiz a prova do Enem. Eu não sei não, eu acho que esse ano não vai não, hein? Eu falei, vai, tu é inteligente. Daqui a pouco vem a notícia. Pastor, eu passei, cara, uma euforia, eu passei. É assim mesmo. Aí tem aqueles também que passam, o que foi? Ele está com a cara assim amarrada, está com um semblante pesado, o que houve? TCC, pastor. Isso não é de Deus não, a faculdade é de Deus, mas TCC tem a mãozinha do diabo. Não tem não, eu nunca fiz não, mas pelo que eu convivo, eu tive uma experiência dentro de casa com uma moça que estava fazendo faculdade com criança pequena, TCC, eu nem chegava perto. Oi amor, oi, tá bom. Ó, tem comida ali, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas depois que entrega o TCC e vê que passou, como é que fica? A vida é bela, agora que vai tudo fluir, não é? O dia de José estava sendo maravilhoso, ele recebeu a notícia, você passou, cara, você se formou, tu vai receber o canudo, que dia maravilhoso. Realmente Deus cumpre a sua palavra, amém, queridos? Chegou o grande dia, e José se lembra, Deus me deu sonhos, há 17, 18 anos atrás, eu tinha 12 para 13 anos, quando eu fui todo feliz contar o sonho que Deus deu para mim, e todo mundo me desprezou, e por causa desse sonho, quiseram até me matar, e porque eu verbalizei os sonhos de Deus, tudo isso aconteceu na minha vida, mas hoje, Deus cumpre a sua promessa na minha vida. Já falei 1000 vezes aqui da minha ordenação, não foi? Com 6 meses de convertido, recebo a palavra de que eu ia ser pastor. Falei, tá bom, amém, vou ser pastor, legal. Aí depois de tanto acompanhar o pastor Armando, eu falei assim, rapaz, esse negócio de ser pastor é meio furada, hein? Não quero, o homem está sofrendo demais, gente. Não quero esse negócio para mim não, mas vamos lá, já que Deus chamou, eu vou, confio em Deus. Só que demorou muito tempo, eu falei assim, não quero mais não, acho que eu vou ficar como diácono mesmo, líder de louvor, tá tudo certo. Já estou trabalhando pra caramba para Deus, para que eu quero mais? Né? Pastor, eu quero falar contigo hoje à noite, pode ser? Tá bom, Léo, bom, estou com um problema aqui, vamos resolver isso hoje. Quando ele chega do trabalho, passa lá na igreja que era no outro templo, eu cheguei, oi pastor, tudo bem? Já falou, olha só, não quero mais ser pastor não, para mim chega, está demorando muito, esse negócio de Deus aí, ó, furada, não é para ser não, porque eu estou olhando para o meu tempo, né? Estou olhando para a minha vontade, para o meu querer. Aí ele fala assim, mas antes de você falar comigo, Léo, deixa eu te falar uma coisa, o bispo me ligou hoje, ele disse que vai vir em janeiro para fazer a sua ordenação, o que você quer falar comigo mesmo? Eu falei, nada não, eu já resolvi, está tudo certo. Sabe, às vezes a gente espera uma coisa acontecer, mas não acontece no nosso tempo. E depois de tudo, se nós olharmos para o versículo mais à frente, no versículo 45, Faraó deu um novo nome para José, Zafenate Paneia. José é tão bonito, né, gente? José. Ô Zé, fala Zé, beleza? Deve ser seu Zé lá atrás, olha lá. Aleluia, fácil, meu avô se chamava José, tão bonito, não, agora vai se chamar Zafenate Paneia. Mas sabe o que significa esse nome? O homem em quem os segredos são revelados. Faraó não só coloca ele no centro de tudo, mas reconhece quem José é,
A relação de José com Deus, como nós lemos no versículo 38 e 39. Quem terá o Espírito de Deus? José tem o Espírito de Deus. Uma última coisa que Deus faz com quem mantém a postura diante dele, é que vão reconhecer Deus em você. Aonde você for, não pela roupa que você veste, não pelo corte de cabelo ou pela maquiagem de crente, ou pelo linguajar, mas pelo que você tem dentro de você. Quando você toma uma postura diante de Deus, é que as pessoas vão reconhecer Deus em você. Esse é o grande desafio. Sem religiosidade, a sua postura vai determinar como vão reconhecer você. Você é filho de Deus e deve ter uma vida de postura diante de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Existem promessas, sim, para todos nós. Deus tem sonhos para nós. E quando nós mantemos essa postura diante de Deus, Deus abençoa a obra de nossas mãos. Deus te deu trabalho, Deus te deu uma vocação. Não foi você que decidiu por livre arbítrio. Sim, tem o livre arbítrio, mas Deus te inspirou a ser quem você é, para que você seja bênção aonde você for. E creia que Deus vai te levar a lugares altos. E por último, Deus vai te colocar em evidência e vai te dar um nome na qual você vai ser reconhecido de que foi Deus quem fez isso na sua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Você pode se colocar de pé aplaudindo o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero passar um momento de oferta. A hora já está indo. Salmo 116, versículo 12 e 14, diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora e na presença de todo o seu povo. É Davi escrevendo um salmo, na qual ele começa dizendo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele ama a Deus, ele reconhece a grandiosidade de Deus na sua vida. Enquanto o louvor estava tocando aqui, na canção do Apocalipse, quando eles começaram a falar santo, 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 Deus Todo-Poderoso, eu comecei a me sentir pequeno, diminuído, ínfimo, diante da grandiosidade de Deus e do que Ele tem feito na minha vida. Eu lembro quando um irmão se converteu na nossa igreja lá, e ele vivia me questionando sobre o Evangelho, trazendo um monte de filosofia para cima de mim, e eu só falava: leia Romanos 5, alguns sabem quem é. Pastor, e Nietzsche? Tá bom, bacana, leia Romanos 5. Pastor, e esse daqui? Leia Romanos 5. Todo 2 meses mandando ele ler Romanos 5. Leia Romanos 5, leia a graça de Deus, cara. Filosofia é bom, mas a graça de Deus não é filosofia. E assim, bom, passou-se o tempo, ele chega um dia e fala assim para mim: pastor, estava eu voltando de ônibus para casa, comecei a olhar para o céu, eu fui me sentindo tão pequeno, comecei a ser envolvido por algo maior do que eu, maior do que a filosofia, maior do que a teoria humana, maior do que qualquer coisa que o homem possa fazer. Eu quero me entregar a Ele, e ele se batizou. Hoje é uma das pessoas mais usadas nesse lugar. Vou falar nome para não engrandecer. O que eu estou querendo dizer é que Davi reconhece a grandiosidade de Deus. Se você for ler os salmos de Davi, o tempo todo ele está falando isso. Se você olhar para a vida de Davi, é o tempo todo reconhecendo Deus na sua vida. Porém ele vai fazer uma pergunta: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? É reconhecer que não podemos fazer nada, e o que fazemos é pouco ainda, mas se fazemos de coração, reconhecendo quem Ele é, nós seremos cada vez mais abençoados. Davi não foi o homem perfeito, assim como você e eu não somos.
mas ele foi o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Que no meio das suas imperfeições, das suas manias, das suas fraquezas, Deus ainda era o Deus poderoso, e ele sabia que nada que vinha para ele, fosse o reinado, fosse o reino, fosse ovelhas, fosse ser um pastorzinho, pai, não importa, tudo era provisão divina. Eu te convido a ofertar com esse sentimento nessa manhã. Ofertar também é reconhecimento de quem Deus é e do que Ele faz na sua vida, com gratidão, sabendo que tudo que fazemos aqui, tudo é por oferta. Colocamos letreiro, foi uma oferta. Colocamos holofote, foi oferta. Trocamos telhas, oferta. Melhoramos as coisas aqui na igreja, oferta. Tem gente servindo aqui, pessoas ofertando a sua capacitação, o seu tempo para Deus. Tudo é oferta diante de Deus, de um Deus grandioso, que opera na vida de pessoas tão pequenas, mas que Ele quer transformar em pessoas grandes. Então eu convido a você ofertar nessa manhã, de forma voluntária, com o coração aberto, sabendo que temos muito mais a fazer, e que Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Reconheça a salvação e se mantenha fiel a Ele. Seja fiel também nos dízimos, nas ofertas, para que Deus possa agir nessa sua área. Ele já tem cuidado de você, amém? Amém? Ele já tem cuidado de você. Costumamos dizer que dízimo mantém aquilo que Ele tem nos dado. A oferta é a possibilidade dele fazer muito mais por nós, e a vontade dele é que nós tenhamos uma vida abundante, queridos, abundante em todas as áreas. Então faça assim, com esse sentimento, sabendo que você está colaborando para o que Deus ainda vai fazer nessa cidade. Separa a tua oferta, coloca no envelope que você vai tirar da frente da sua cadeira e traga aqui à frente com um coração alegre. E se você está com cartão, tem a forma eletrônica ali, uma moniquinha, pode trazer aqui à frente. Já vamos servir a ceia. Aleluia, glória a Deus. Amém, vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos por essa manhã tão maravilhosa, Pai, pela Tua palavra. Eu quero orar pelos Teus filhos, para que eles possam se manter firmes, ter uma postura diante de Ti, na qual eles venham a viver os seus sonhos na vida deles, Pai. Eu te agradeço também pelas ofertas, pelos dízimos. Te peço que o Senhor venha recebê-los, Pai, e que elas possam ser úteis para a Sua obra, e que as Tuas mãos se estendam sobre a vida de cada um nesse lugar. Que o Senhor os abençoe e não deixe faltar nada, Pai. Que o Senhor faça superabundar na vida deles todas as bênçãos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos passar a ceia? Mostraste o Teu amor numa cruz em meio à dor. Sua essência me transformou, nova criação eu sou.
totalmente me rendo, só a ti eu me entrego. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Escreveu minha história pra louvor da tua glória. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. A ceia é o momento em que você faz a reflexão, que você olha para dentro de si mesmo. E não é para você se encontrar apto ou não a tomar a ceia. É você reconhecer as suas fraquezas. É reconhecer sim que você é falho e que longe de Deus você só tende a errar. É reconhecer que na caminhada nem sempre você vai tomar as melhores decisões. Então nós não deixamos de tomar a ceia. A palavra vai dizer que o homem examine-se a si mesmo, pois, e depois tome a ceia. Você se autoexamina. E nesse autoexame você reconhece que sem Deus, fora dele, você não é nada. É eu olhar para mim mesmo e falar: Leandro, você pode ser pastor, mas se Deus não for comigo na minha vida, eu nada sou. E assim eu participo do pão, eu participo do vinho, representado pelo suco de uva, para que eu possa continuar a minha caminhada, a minha jornada, para que eu possa ser fortalecido diariamente através da comunhão com o Espírito Santo. A ceia é o momento em que você tem comunhão com os irmãos e com o Pai. Todos receberam, todos foram servidos. Amém. 1 Coríntios 11, versículo 23 vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comam do pão, participem do pão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Participem do vinho, do suco de uva. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque seu sangue não foi derramado à toa. Aleluia! Glória a Deus, seja louvado no nosso meio. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Assim nós anunciaremos a tua morte, a tua ressurreição, até que o Senhor venha resgatar a sua igreja. Assim esperamos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, você pode dar um glória a Deus, um aleluia, um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode cantar? Está feito, consumado, véu rasgado. Está feito, está feito. Oh.
faz vencedor. Glória a Deus. Véu rasgado, está feito. A presença do Senhor nesse lugar. Ele está onde é celebrado. Ele está onde é celebrado. Aleluia. Que manhã gostosa. Vontade de ficar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Em nome de Jesus, amém, amém. Vão em paz, queridos.